Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Caralho, eu lembro do dia desse acidente aí, como foi extremamente chocante pra todo mundo, cara. Porque assim, tipo, basicamente perdeu um time inteiro. Todo? Praticamente Inteiro. todos. Tipo, agora a gente tem um time a menos que ele. Exatamente, Foi cara. todo mundo. Eu te falo assim, os que sobraram, os que não foram, melhor dizendo assim, para aquela viagem, na época, foi o Rafael Lima, que foi o capitão de todas as divisões da Chape, que era o Nenê, que também era antigo, e o Nivaldo, que eu citei pra vocês. E esses não foram pro jogo. E o Johan, que tava machucado, tinha... Já tá, se eu não me engano, acho que ele já tava até vendido. Exato. E aí... o Marcelo Boeck, os outros goleiros, mas o curioso também disso tudo é que os mais antigos ficaram, sabe? E aí perdeu praticamente todo mundo, porque ali foi... O nosso voo tinha jogadores, tinha os funcionários do clube, tinha empresários grandes de Chapecó, e até o prefeito acabou indo com um voo comercial, sabe? Então todo mundo tava... Porque era uma coisa totalmente nova, né? Era uma situação assim que a Chape nunca tinha vivido, a cidade não tinha vivido isso, né? Então todo mundo tava com aquela vontade de ir, né, pra ver como é... Clima legal, a festa e tal, clima né? totalmente positivo, totalmente positivo. E aí muitos ficaram por causa do jogo em Curitiba, que o nosso jogo ia ser lá no Couto Pereira. Porque Chapecó, a arena tem capacidade para 22, se eu não me engano. E o mínimo seria 30, né? Por isso que ia ser no Couto Pereira. Entendi. Cara, mas a cidade tava toda, a região toda, todo mundo ia para lá, sabe? No segundo jogo, no caso, né? Então muitos ficaram ali para focar no segundo jogo também, né? Poxa, não vou nesse, mas eu vou ali porque é no Brasil. Cara, a gente tá trazendo a decisão para o Brasil, né? Querendo ou não, era uma outra situação nova pra gente, né? Porque um time pequeno, querendo ou não, de uma cidade pequena, vai batendo de igual para igual com vários, a gente com o Independiente, depois contra o São Lourenço, né? E aí você conseguir trazer o segundo jogo para casa ainda numa competição que você jamais... Tipo, eu acho que a Chape tinha chego até as quartas, oitavas, se eu não me engano, contra o... Em 2015, eu não vou lembrar a equipe que é. Mas depois eu lembro. E aí, cara, todo mundo as coisas estavam dando tudo certo, né? E o nosso time tava muito encaixadinho, cara, muito... Tava perfeito. A palavra é essa, porque quem saía, o cara que tava substituindo aquele cara, dava conta do recado e todo mundo era parceiro, sabe? Os traíram ali, a gente... o bom é isso aí, o grupo que é fechado, os caras que começaram as laranjas podres, a gente já afastava, né? Entendi. E tava dando tudo certo. Cara, eu nunca conversei com um sobrevivente de um acidente aéreo. Como é que é? Tem um momento que o cara fala, vamos cair, mané. Como é que é essa parada, cara? Cara, a gente voa, o atleta voa ali 2 vezes na semana no mínimo, né? Então no momento que acontece a situação das luzes se apagarem e os motores se desligarem, você vê que alguma coisa de gravíssimo tá acontecendo, porque isso não é normal, né? Só que ao mesmo tempo você não quer acreditar, né? Eu particularmente, cara, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, sabe? E o que ajudou, entre aspas, assim, a não ter aquele desespero logo no começo, foi que a gente não caiu, sabe? A gente foi perdendo altitude até o momento que a gente bate na mata, né? E aí... Então isso também ajudou com que a gente não fosse ficar em desespero naquele momento. Desesperasse totalmente. Exatamente. Cara, eu sempre falo, cara, o que me restou, tipo, e pra todo mundo, eu escutava todo mundo rezar, sabe? Eu rezando aqui, fechava os olhos e rezava. E tu quer ouvir os motores voltar, né? As luzes voltar, né? E aí tu tá numa situação, a mesma coisa assim, a gente tá aqui dentro dessa salinha aqui, dessa sala aqui, com todas as portas fechadas, começa a incendiar o negócio e tu não tem o que fazer. Entendeu? A situação é que você tá caindo e você não tem como abrir a porta e sair fora. Entendeu? Então é uma situação difícil. Sinistro. Muito difícil. E aí depois tu só acordou no hospital? Como é que foi? Não, eu tenho alguns flashes do meu resgate que... Em 2017 a gente voltou pro
pro local onde a gente caiu. Então eu conheci várias pessoas que me resgataram ali, né? E a primeira pessoa que me viu, que é o Sargento Nelson, da Polícia Nacional. Cara, fiquei conversando com ele um tempão e coisa. E aí, algumas coisas que eu lembrava, né? Foi se confirmando. Eu lembro que ele chegou até mim. E aí me deu a mão. Tipo, eu tava sentado, eu achava que eu tava deitado. Eu tava sentado com o meu tronco pra baixo e minhas pernas pra cima. E aí tinha uma arvorezinha pequena caída e uma das turbinas do avião tava meio que sendo segurado pelaquela árvore, né? E aí o Sargento Nelson conta que ele só conseguiu me ver porque ele foi ver outra pessoa, que infelizmente foi a óbito, né? No momento que ele chegou. E um pouquinho para baixo, assim. Ele falou que eu tava chorando e pedindo pro socorro com a voz bem baixinha, já. E aí eu tenho esses flashes que eu pedia pro socorro e chorava. Mas eu não sabia onde eu tava. Não tinha noção nenhuma do que tinha acontecido. E aí ele chega até mim, me dá a mão, tipo, me pega na mão, fala pra mim ficar tranquilo que ia me tirar dali. Aí demorou bastante, foi 12 pessoas pra me tirar dali, né? Voluntários, enfim, os outros. Pessoal da polícia. E aí ele pergunta meu nome, ele fala que eu falo meu nome, que eu falo minha idade. Dizia que eu era o arqueiro, eu dizia arqueiro. E que eu tinha muita sede, eu falei assim, tu pedia muita água. Daí ele fala que foi uma das imagens, tipo, que com as lanternas eles conseguiram me ver o meu estado ali, né? Ele falou que foi uma das imagens mais tristes que ele viu, porque um cara novo, um menino novo, praticamente sem a perna, né? Tava, como a gente diz lá no sul, só o fiapo. E o meu tornozelo esquerdo tava com uma fratura exposta, tinha um buraco assim no meu tornozelo esquerdo, que era pra ter sido amputado na época também, né? Então hoje eu tenho 20% dos movimentos do meu tornozelo esquerdo. Então hoje minha perna boa é a prótese. Ajuda muito o meu tornozelo esquerdo. Então naquele momento ele fala, cara, foi um choque pra mim porque tu tava vivo, né? E com todas aquelas fraturas gigantescas, né? E perdendo muito sangue também, né? Eu assim, da cintura pra baixo eu tinha muita dor e ao mesmo tempo tava tudo amortecido, sabe? E era uma situação assim que... E aí quando eles me colocam na maca e me levam num local um pouco mais aberto, ali eu já não lembro de mais nada, assim, sabe? Aí eu tenho alguns flashes, assim, mas é muito confuso na minha cabeça ainda. De eu deitado em um carro, uma caminhonete, chacoalhando, e um cara com um fardamento meio laranja, sabe? Porque onde a gente caiu, não subia ambulância. Subia só a caminhonete 4x4. Como a gente caiu lá em cima, no meio do morro. E o primeiro vilarejo se chama La União. E esse vilarejo é 1h30 de onde a gente caiu. Então, como tava chovendo também, e a estrada é estrada de terra, não subia ambulância, não tinha. Aí subia as 4x4, aí nos colocavam lá e desciam. E aí esses meus flashes que eu tenho, meio bagunçado, é disso. Que eles me colocaram na caminhonete e foram descendo. E aí o acesso para subir era numa estradinha onde tinha um posto de combustível. E naquele posto começou a se concentrar, né, as barracas, enfim, de primeiros socorros, né, da polícia. Mas como eu já tinha praticamente perdido a perna e o tornozelo estava com um buraco, eu passo reto. Né? Eu não acabo parando lá no posto, né? Eu acabo passando reto. E aí tinha tinha imprensa e coisa ali. E aí o que me falam é que quando eu passo ali, o que me falaram, na verdade, quando eu passo ali, a galera perguntou quem é que tinha passado. Aí a galera falou o goleiro. E na época o goleiro, um dos caras mais conhecidos do nosso time era o Danilo. E o Danilo, o Kleber Santana, o Kempis e o Bruno Rangel. Eram 4 ali que eram mais conhecidos. E como o Danilo vinha fazendo campeonatos sensacionais, quando a gente passa, não, é o goleiro. A galera achou que era o Danilo. Né? O que me falam foi isso, né? Que a galera achou que quem tinha passado era o Danilo. E eu já vou direto pro hospital onde eu fico os 15 dias e onde o resto da galera vem depois, né? O Alan e o Rafael e o Neto e os outros tripulantes, sobreviventes, eles acabaram indo para hospitais, em postos assim mais pertinhos assim para fazer os primeiros socorros deles, né? Caralho, que bizarro, cara. História bizarra do caralho. Uma e, tragédia, cara, de fato. Não, um desastre total, né, cara? E 2017, quando a gente volta lá, é uma situação pesada, cara, assim. Porque... Por que vocês voltaram lá? Vocês foram fazer o quê? Cara, foi a final da Recopa, né? Recopa, isso. Foi a final da Recopa contra o Atlético.
E eu não queria voltar pro local do acidente, né? Mas eu te falo assim, foi a melhor, tipo assim, foi muito bom eu ter voltado, né? Depois que eu pude ir lá, porque daí ali você realmente vê tudo o que aconteceu, né? O local, né? Ali você faz a tua oração, né? É um local assim que você chega lá, você não escuta barulho de nada, só o barulho dos aviões passando. Porque onde a gente caiu dentro da Polícia Nacional, no meio do mato, no meio do nada, mas tipo a 300 metros era uma base da Polícia Nacional, que eu acho que é a última torre dos negócios do avião até chegar ao aeroporto. Onde a gente caiu, enxerga o aeroporto lá embaixo. Entendi. Enxerga tudo. E, cara, foi muito positivo, assim, pra mim, ter ido lá. Eu fui até o local onde me encontraram. Eu tenho até foto na minha rede social. Sentei no local onde eles me resgataram. E aí tava esse sargento Nelson que eu falei pra vocês, junto comigo, né? Os médicos, enfim. E o local é de difícil acesso, cara, no meio do mato. Tinha que abrir trilha e coisa. Eu tava com 3, 4 caras me carregando, porque eu tava ainda meio bamba por causa da prótese, né? Mas foi, assim, muito positivo, cara, assim. Porque as pessoas falavam, vocês caíram em tal lugar, assim, assado, sabe? Daí eu ficava viajando na minha cabeça, cara. Putz, foi assim, foi assado. Agora, quando tu chega no local, quando tu vê o negócio, é punk. Mas pra mim foi muito necessário, sabe? Depois eu vi que eu precisava, né? Se eu não fosse ter ido, eu acho que eu iria me arrepender muito.